Outro matemático que também se interessou ali nos estudos dos poliedros foi o nosso amigo Platão, tá? Só que muitos anos antes do nosso amigo Euler, né? Euler do século XVIII, né? E o nosso amigo Platão ali nos seus 300, 400 anos antes de Cristo, né? Ele já estudava ali os poliedros e ele tinha um certo interesse por determinados poliedros, especificamente esses 5 aqui. Ele tinha até uma crença um tanto mística destes poliedros, né? Ele acreditava que esses poliedros estavam relacionados à origem de todas as coisas e que cada um era relacionado a um elemento da natureza. Ele achava, por exemplo, que o tetraedro estava associado ao fogo, o hexaedro estava associado à terra, o octaedro estava associado ao ar, né? Ao dodecaedro à água e cosaedro a todo o universo. Então ele tinha essa historinha dele, só que esses 5 poliedros, eles na verdade têm propriedades matemáticas específicas que apenas eles possuem. São elas: todas as faces têm o mesmo número de arestas, ou seja, todas as faces têm o mesmo formato. Por exemplo, no tetraedro, você sempre tem aqui faces triangulares, ou seja, com 3 arestas. Todas as faces deles são triângulos. No hexaedro, você sempre vai ter quadriláteros, tá? Então, ou quadrados ou retângulos. No caso do octaedro, sempre triângulos, 3 arestas. No caso do dodecaedro, sempre pentágonos, com 5 arestas, ó. 5 arestas, pentágonos. E no caso do icosaedro, sempre triângulos também. Além dessa característica, de cada vértice parte o mesmo número de arestas. Então, ó, se você observar aqui no tetraedro, desse vértice, quantas arestas estão ligadas nele? Ó, 1, 2, 3. Se você for olhar os outros vértices, também vai ter 3. Ó, 1, 2, 3. Se você for olhar no hexaedro, ó, 1, 2, 3. Aqui também, ó, 1, 2, 3. No dodecaedro, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No icosaedro, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, esses 5 poliedros, eles têm essa característica. Sempre vai ter a mesma quantidade de arestas ligado em cada vértice. Por último, a relação de Euler é válida. Bom, só que Euler foi lá do século XVIII. Só que a gente percebeu, né, depois que Euler apresentou essa relação, que elas são válidas justamente também para os poliedros de Platão. Então, os poliedros de Platão, eles abarcam aí também a relação de Euler. Ela também é válida. Bom, partindo disso, a gente pode determinar aqui uma classificação de alguns poliedros, que são os poliedros regulares. Quando a gente fala em regular, não sei se vocês lembram lá da aula diária, né? Regular é aquela figura que tem todos os lados iguais. Então, os poliedros regulares são aqueles que têm as medidas dos lados todas iguais. Tá? E aí, nós vamos ter, no caso, os poliedros regulares vão ser sempre poliedros convexos. Tá? Então, a gente vai falar de poliedro convexo regular. Poliedros que são fechadinhos, não tem nenhum buraco, nenhum pedaço faltando, e que são regulares, ou seja, todas as medidas das suas faces são exatamente iguais. E aí, suas características são polígonos regulares e congruentes, ou seja, todas as suas faces são polígonos iguaizinhos, com o mesmo formato, com as mesmas medidas de lados, e de cada vértice poliedro parte o mesmo número de arestas. Reconhecem aquela mesma característica dos poliedros de Platão, né? E aí, só vão existir 5 poliedros regulares, que são justamente os 5 poliedros de Platão. Tá? Só que nos poliedros de Platão não é necessariamente preciso você ter todos os lados iguais, mas para ser um poliedro regular tem que ter todos os lados iguais com as mesmas medidas. Então, são eles o tetraedro,
A figura que tem 4 faces, aqui eu estou mostrando a planificação. Tá? Planificação é como se fosse o tetraedro aberto. Você abre essa figura e aí você vê aqui ó, suas 4 faces que são triângulos. O hexaedro, no caso regular, com quadrados nas suas faces, né? Como se fosse o cubo que a gente conhece, como se fosse um dado, por exemplo. Você abre ele aqui, ó, 6 quadradinhos. O octaedro, você tem aqui faces triangulares, ó, você abrindo ele, fica dessa forma a planificação. Você tem aí 8 triângulos. O dodecaedro, né, aquela figura com 12 lados, todas pentágonos. E, por último, o icosaedro, que tem 20 faces e possui apenas triângulos nas suas faces. Nesse caso, triângulos equiláteros. Já que é regular, quer dizer que todos os lados são iguais. Então, ó, triângulos equiláteros, triângulos equiláteros, triângulos equiláteros, quadrados e pentágonos regulares. Bom, vamos resolver algumas questões sobre poliedros, tá? Então, por exemplo, qual é o número de faces de um poliedro convexo que possui 10 vértices e 14 arestas? Ó, a gente está falando sobre quantidade de vértices e quantidade de aresta e está perguntando quantidade de faces. Isso aí remete à relação de Euler, né, que informa que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual à quantidade de arestas mais 2. Ó, eu quero saber a quantidade de faces, é o F, que eu quero descobrir. Eu informo a quantidade de vértices e informo a quantidade de arestas. Vou substituir aqui, ó, se são 10 vértices, ao invés de V, eu vou colocar 10, mais quantidade de faces que eu não sei, eu quero descobrir, igual quantidade de arestas, está informando aqui, ó, que é 14, mais 2. Ó, só falta o F. Vamos resolver isso. Ó, aqui eu posso somar, então eu vou repetir do lado de cá. 10 mais F é igual a 14 mais 2, 16. Esse 10 está somando, está positivo. Eu vou passar ele para o outro lado negativo para deixar o F sozinho. Então aqui fica 16 e aqui passa menos 10. Ou seja, nós temos 16 menos 10, nós temos 6 faces. Nesse segundo exemplo, nós temos uma situação um pouco parecida, só que um tanto diferenciada nas informações que são apresentadas. Porque, veja, em cada caso determina a quantidade de arestas e de vértices. Então, dessa vez eu estou pedindo duas coisas que o poliedro convexo possui, caso ele tenha, aí a informação que eu tenho é que são 8 faces triangulares. Bom, para aplicar a fórmula, a relação de Euler, V mais F igual a mais 2, nós precisamos ter duas informações para descobrir a terceira. Numa fórmula, numa equação como essa, você só resolve se você tem duas letras para descobrir uma. Você não pode ter uma letra, que é a face, e descobrir as outras duas só com essa fórmula. Não é possível. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o formato das faces, porque vejam, são 8 faces triangulares, ou seja, são 8 triângulos. Eu sei que um triângulo tem uma certa quantidade de arestas. Ó, um triângulo ele tem 3 arestas, não é? A pergunta é, se são 8 triângulos, quantas arestas nós vamos ter? É muito comum a gente pensar, já que o triângulo tem 3 arestas, a gente pode pensar que é só fazer 8 vezes 3, que dá 24, não é? O problema é, quando você junta 2 triângulos, uma aresta vai ficar junto da outra. E aí o que acontece? Você vai estar juntando mais de uma aresta e você na verdade estaria contando ela 2 vezes. Então, vamos tentar visualizar isso aqui. Nós temos aqui uma face triangular, só que aí do lado dela a gente marca outro triângulo. Vamos lá. Se eu olhar para um triângulo, quantas arestas eu tenho? 1, 2, 3. Se eu olhar para o outro triângulo, 1, 2, 3. Daria 6 arestas.
Mas a gente não tem 6 arestas aqui, porque vejam, 1, 2, 3, 4, 5. A gente só tem 5 e não 6. O que foi que aconteceu? Essa aresta do meio, a gente contou ela 2 vezes. A gente contou ela no triângulo de cá e contou ela no triângulo de cá. Então, não tem 6, só tem 5. Se eu colocasse ainda outra face triangular aqui embaixo, ó, e seria 3 dessa, 3 dessa e 3 dessa. Daria 9. Mas nós não temos 9 arestas aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós só temos 7. Por que diminuiu 2? Porque, ó, essa daqui nós contamos 2 vezes. E essa nós também contamos 2 vezes. Então, só tem 7 e não 9. E isso vai acontecer em todas as arestas quando a gente formar a figura, tá? Então, se são 8 triângulos, 8 vezes 3, 24. Mas não tem 24 arestas porque nós contamos cada uma 2 vezes. Então, o que é que a gente faz? Divide isso por 2. Já que a gente está contando todas as arestas 2 vezes, nós dividimos por 2. Então, ó, 8 vezes 3, 24, dividido por 2. Nós temos nesse poliedro 12 arestas. Bom, aí nós agora podemos aplicar a relação de Euler. Por quê? Nós queremos descobrir os vértices. As faces nós sabemos que são 8. As arestas nós descobrimos que são 12. Mais 2. Ó, só falta o V. Que é a quantidade de vértices nós vamos descobrir agora. V eu repito. Esse 8 positivo eu vou passar negativo. 12 mais 2 dá 14. Menos 8. Que eu passei subtraindo. 14 menos 8 vai dar 6. Então, nós temos 6 vértices, 12 arestas e 8 faces. Mesma situação, só que agora nós temos 6 faces quadriláteras. Prosseguimos da mesma forma. Primeiro, a gente vai ter que descobrir a quantidade de arestas. Ó, são 6 faces quadriláteras, ou seja, com 4 lados. Então, 6 vezes 4. Só que a gente vai estar contando as arestas cada uma 2 vezes, então dividido por 2. 6 vezes 4, 24. Dividido por 2, 12. Deu a mesma quantidade que a anterior. Aí nós vamos pegar a relação de Euler. V mais F é igual a mais 2. V eu quero descobrir. F são 6 faces, então 6. Aresta é 12 de novo, mais 2. V vai ser igual, ó, 12 mais 2, 14. Esse 6 positivo vou botar aqui no negativo. 14 menos 6 é 8. Então agora a quantidade de vértices é 8. Faces é que é 6. E aresta 12. Para encerrarmos, e se o poliedro possuir mais de um tipo de face? Se ele for um poliedro convexo, mas se ele não for nem regular e não for nem um poliedro de Platão, ou seja, se ele tiver diferentes tipos de face, é o mesmo processo. Ó, para a quantidade de arestas, nós vamos ter 6 faces quadriláteras. Então, ó, 6 vezes 4. Só que além dessas faces, nós temos mais 8 triangulares. Então, 8 vezes 3. Só que lembrem, nós temos que dividir esse total por 2, porque nós vamos estar contando as arestas cada uma 2 vezes. Aí vamos multiplicar. 6 vezes 4, 24. 8 vezes 3, 24. Dividido por 2. 24 por 24, 48. Dividido para 2, 24. Então, arestas nós temos 24. Vamos colocar na relação de Euler. V mais F é igual a mais 2. V, que é os vértices que nós queremos descobrir. Número de faces. Observe que nós temos 6 quadriláteras e 8 triangulares. Então, nós temos 6 e 8, nós temos um total de 14 faces. Certo? Então, aqui o F é 14. Arestas, nós calculamos que são 24. Mais 2. Então, ó, V mais 14
é igual a 26. Vou passar esse 14 negativo, vai ficar 26 menos 14. E aí, isso implica dizer que a quantidade de vértices é 26 menos 14. Nós temos então 12 vértices, 24 arestas e 14 faces. Com isso encerramos essa aula. Até a próxima.